Olá, sejam todos muito bem-vindos ao que é mais um Abraço Talk, o podcast da Abraço, Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadoras de Estantes. Meu nome é Paulo Passos. Eu sou a Sula Costa. E hoje a gente está com os caras mais importantes do nosso setor. É importante sim, cara. Seja muito bem-vindo, Carlinhos. Eu que agradeço o convite mais uma vez, estar aqui presente com vocês. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá. Oba, e quem é o Carlinhos? Paulo do céu. Eu vou ter que ler, Paulo. Não tem condições. Esse é um papiro, assim. Não tem condições. Que os caras fazem. Ele é formado em administração. Começou na área de eventos mais ou menos em 1990. Em 2000, ele abriu a CAS, uma empresa especializada, né, Carlinhos, em stands, né, uma montadora de stands e cenografia. Depois disso, logo na sequência que ele abriu a CAS, ele já começou a CAS Buffet, né? Que eu acho que faz super parte do seu dia a dia também, né? Você vai contar um pouquinho pra gente. Depois disso, ele abriu a Estrutura Locações, que também é mais um agregador, né? Pro nosso mundo, né? Das montagens e dos eventos. E logo depois, ele fundou a Abrace, Paulo, que alegria, há 14 anos, que nos deixou aqui juntos hoje, né? Primeiro presidente da Abrace. Além disso, ele ainda é presidente do Sindiprom. E esse ano ele assumiu o cargo de presidente do Fórum Nacional dos Sindicatos das Empresas de Eventos. Verdade. Uau, Carlinhos! Tá cansado, não? Que bom recebê-lo. Cansado um pouquinho, cansa um pouquinho, né? Eu acho que não, Paulo, tá no gás total aqui. O que vai vir mais agora, Carlinhos? Cara, obrigado por você estar com a gente. Imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz em recebê-lo. Pena que não deu, gente. A ideia, para quem está nos ouvindo, o primeiro episódio era para gravar com ele. Infelizmente, a gente acabou não conseguindo, tá? Agenda, né? Agenda. Imagina a agenda do Carlinhos. Por toda a história dele, a importância dele. E como você falou muito bem, se a Abrace existe, tá? Óbvio, graças a diversos empresários que ali estavam, o Flávio Ragazzi, que colaborou, etc. Mas quem idealizou esse projeto inteiro está aqui na nossa frente. Obrigado por estar aqui. É um grande amigo que a gente tem no setor. Uma delícia. Ei. Vamos lá, Paulo? Por favor. Carlinhos, conta pra gente, na verdade, acho que é o principal, que é o start de tudo. Como é que você veio parar no mercado de eventos e até das montadoras e das cenografias? Conta um pouquinho do comecinho da sua história. Bom, eu estou nesse mercado já há 35 anos agora, né? 2025 faz 35 anos que a gente está nessa luta, nesse trabalho. E eu caí nesse setor por acaso, na realidade, né? Eu jamais esperava que... O que eu conhecia de feira? Eu conhecia de feira que ir visitar uma feira. Na época nós tínhamos muito salão do automóvel, a feira UD. Mais passeio, assim. Passeio, que eram feiras voltadas ao público, visitantes. Então, esse era o meu universo na época. E na época eu namorava uma menina, uma garota, que eu era noivo dela. E o irmão dela, o Francisco, ele era gerente comercial da Compacta, né? Então... Ele estava há muitos anos lá, e aí ele nos convidava para ir nas feiras. Aí um belo dia, ele resolveu ter a sua montadora. Ele falou, estou pensando em abrir minha empresa, não sei o quê. E eu trabalhava na época nas linhas correntes. E a minha área de atuação era de Sorocaba, divisa de Mato Grosso. Então eu ficava a semana toda viajando. Como pensava na época em casar, então aí ele me convidou. Falou, você não quer trabalhar na área de montagem? Quer trabalhar comigo? Falei, rapaz, o que eu conheço de feira? Não conheço nada de feira. Poxa, mas quem é comercial vende qualquer produto. Comercial é comercial. É verdade. Vai entender do produto e passa a vender o produto. Então vem trabalhar comigo. Aí você não viaja mais, vai estar sempre em São Paulo, uma coisa ou outra. Falei, será? Eu acho que não. Acho que isso não tem nada a ver comigo. E na época, a minha namorada começou a insistir. Não, vem, trabalha com meu irmão. Falei, tá bom, vamos arriscar. Então foi através dessa pedido, né, dela e dele de trabalhar, dessa oportunidade, que eu entrei no setor. E aí acabei ficando apaixonado por setor e hoje estou há 35 anos. Qual que era o nome? Você tem a montadora aqui? Ela existe? Existe ainda. O nome dele é Francisco Marcos e a montadora chama Estilo Arte e Ação. Estilo? Sim, conheço. Você é famosa. Olha, que bacana. Então ele aprendeu direitinho, né? Não, eu falo que se eu estou nesse setor hoje, é graças ao Francisco. Eu trabalhei ele que me introduziu nesse setor e graças a ele que eu estou aqui hoje. Eu sou ex-Compacta. Cheguei trabalhando na Compacta, depois foi
naquela época, foi a maior montadora que tinha na América Latina. Sim, É outro mundo, é outro universo. Hoje o mercado, tirando essa geração nova, vamos chamar assim, né, vamos chamar de 10 anos, 15 anos para cá, o mercado todo era compacta. Né? Todos os donos das grandes empresas saíram da compacta. Saiu da compacta. Entendi. A formação foi lá. A formação Começava do o mercado- Alcântara Machado de um lado e a Exatamente. compacta do outro. Então, a formação do setor veio da compacta. Bárbaro. Então, hoje o pessoal fala assim, porque a promotora que é dona da montadora, eu falo, isso já tem desde o começo da nossa história, você já tem isso. Exatamente. E Carlinhos, vamos lá, mudando um pouco de assunto agora, tá? Vamos falar um pouco da tua vida. Você presidente do Sindipron, o que mais que ele falou? Sindipron, Dono da CAS, dono Fórum do Nacional de Buffet. Sindicatos de Empresas Tem e umas Eventos, 6 estrutura, locações, mobiliário para eventos Toca também. uns 6 negócios aí hoje em dia, né? Isso que a gente está sabendo aqui. Tem isso também, né? Tua vida pessoal, hobbies, cara, quando você consegue um tempo, Acho que vai ter que ser para desestressar, Paulo. o que você faz, o que você gosta de fazer? Conta pra gente um pouco do quem é o Carlinhos, assim. É verdade. A gente não está falando com o presidente do Sindipron, a gente está falando com o Carlinhos. Não, o Carlinhos é uma pessoa super família, né? Eu me considero uma pessoa muito família. Amo minha família, amo minha esposa, minha filha, meu filho, o Vitor e a Júlia, que eu acho que isso é o alicerce De tudo. meu, né? Tá. Então é através da minha família que eu luto, que eu almejo sempre poder estar melhor em todos os sentidos. E o que acontece? Nesse setor, é um setor que hoje ele suga muito a gente, né? Feira é uma feira constante. Você sai de uma feira, já tem outra. Finais de semana, quando você está entregando um evento, ou quando você está desmontando um evento. Então, assim, hoje, de alguns anos para cá, que eu consegui ter um pouco mais de vida para mim, né? Sempre era só empresa, constituindo negócio, né? Crescendo. E quando você está crescendo, se você quer fazer direito, você tem que se dedicar, né? Você tem que lutar, você tem que estar presente. Então, isso você acaba afastando um pouco da sua família, né? Mas, graças a Deus, isso vem mudando com o tempo, né? Hoje a gente está super bem estruturado, né? Graças a Deus, a empresa está estruturada. Eu tenho uma equipe fantástica, né? De encarregados, de gerentes, gerente comercial, produção. Então, assim, hoje a empresa é uma empresa estruturada, né? Então, o que acontece? Então, assim, qual que é o meu hobby? Uma coisa que eu sempre adorei, andar de moto. Tamo junto. Olha. Isso é uma coisa, eu tenho moto desde os 18 anos, até hoje tenho moto. Então, assim, eu curto andar de moto. Isso me faz bem. E minha esposa mesmo me impulsiona isso. Ela falou, pega a moto, vai andar de moto. Você gosta de andar de moto, você tá nervoso, vai andar de moto. Isso. Né? E viajar, né? Viajar é uma coisa também que eu adoro. Também sempre com a família, a gente sempre se programa em fazer 2 viagens legais por ano, né? Uma no meio do ano, uma no final do ano. Então, são coisas que hoje eu posso fazer e tenho vontade de fazer e que me ajuda muito, né? Andar de moto e viajar. Isso é uma Até coisa que eu talvez curto. com mais tranquilidade, né? Agora, por conta da empresa estar estruturada, não tá tanto daquele dia a dia, né? Mais ou menos. Mais ou menos, mas porque nada. o que eu falo, eu não consigo me desligar, né? Eu não me desligo. Eu viajo, mas meu computador está comigo, meu celular está comigo. Então, todo o tempo, antes de sair para o passeio na viagem, eu abro meu computador cedo, vejo o que está acontecendo, respondo. Quando volto também, à noite, também a mesma situação. E tudo tem pro celular. O celular é uma coisa que já virou ferramenta de trabalho nosso, né? Também acho que é um facilitador. É um facilitador. Então, assim, eu tô passeando, tô indo, tô andando de moto, mas o celular tá ligado. Tá ligado? Tocou, eu vou atender. Realmente. Isso é importante. Até porque você é muito ponto focal, né? Para os clientes. Não, sim. Exato. sim, Acaba sim. tendo esse canal aberto, né? Sim. Como eles vão adivinhar que você está em férias, né? Não, ninguém sabe onde você tá, né? Hoje, com a tecnologia, Exato. ninguém sabe onde você tá. Então, te toca a qualquer dia, qualquer horário. E meu celular, você pode me ligar qualquer horário, 24 horas do dia, eu vou te atender. Porque eu vou deitar, ele tá do meu lado, ligado. Isso é importante. É um diferencial. Nem para dormir eu também. desligo o celular. Eu faço igualzinho. Até porque Acho que tem um pouco a ver com a profissão, né? Que a gente Sim, tem sim. isso, além do lado pessoal, né? Isso. Mas eu acho que a profissão também acaba nos pedindo, até por conta das montagens eventualmente, né, Carlinhos, que acontecem à noite, Noturnas, né? né? Exato, Finais ou de tempos semana. mais curtos, tem que Sim. ter aquela dedicação. Eu também acabo tendo esse mesmo comportamento, assim. Outro dia, o negócio de moto, a gente saiu, foi você, seu filho, eu, o Léo... A Lica. A- A Lica não foi. desculpa. Foi Ela- irmão...
Tinha umas 2 motos aí, a gente foi no Museu das Motos, foi. etc. Foi um passeio. Passeio super gostoso. Bom, eu sou apaixonado. A Lica ficou de ir cavando. Não foi. Eu tenho que brigar. Fala, Lica, vamos junto, vamos passear para a gente fazer um passeio. A gente não conseguiu ainda a agenda de todo mundo, né? Então, mas um negócio de moto é bacana. E falando um pouquinho novamente da CAS, né? Qual você acha que hoje são os principais desafios que você está encontrando lá? E pegando um paralelo também do Sindiprom, né? Que, na verdade, tem ainda agora o Fórum Nacional dos Sindicatos, mas falando um pouquinho do Sindiprom e da CAS, quais são os principais desafios que você tem enfrentado? Olha, eu acho que o desafio de qualquer empresa hoje, quando você vem crescendo no passar dos anos, é você se manter, né? Eu acho que você crescer é teoricamente fácil, né? Quando você começa do zero e você trabalha... Acho que o grande segredo de tudo é você trabalhar direito, vida, né? É você trabalhar direito, você entregar o que você se propôs a vender, né? O atendimento, a prestação de serviço, isso é primordial. Então, quando você chega num determinado ponto, que eu falo assim, sem demagogia nenhuma, eu acho que a CAS hoje ela é uma vitrine para o mercado. Que legal. Né? Orgulho. Isso, eu vejo muitas pessoas conversam comigo e falam, pô, eu vi seu trabalho, pô, parabéns, e aquilo outro. Então, assim, eu acho que você chegar num patamar, crescer é tranquilamente fácil. Eu acho que o grande problema e o desafio é você se manter. Esse é o maior desafio, você se manter numa perspectiva bacana. E hoje, depois da pandemia, a gente tem um problema muito grave que é a mão de obra. Né? Então, a mão de obra é a base de tudo, é a qualidade do trabalho. Então, isso é um grande desafio hoje, que a mão de obra melhore, que retorne ao setor, porque é um desafio que a gente vem, como que eu vou dizer, sofrendo. Né? Quem vai ver são as próximas gerações. Exatamente. Se o mercado de mão de obra está assim hoje, eu me preocupo muito, né, o amanhã. Mas quando eu falo amanhã, é um amanhã próximo. Também tá? concordo com você, já. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, como é que vai estar esse mercado? Porque, assim, as pessoas mais velhas, né? Todo mundo vai envelhecendo. Né? Então, por ser um trabalho muito pesado, chega uma hora que você não tem mais força para isso. Principalmente a mão de obra de montagem mesmo. Com certeza. Então, como é que vai ser para frente? Porque os novos, eles não querem, né? Trabalhar de sábado, trabalhar de domingo, virar à noite, que eu acho justo, eu acho certo também. Ninguém aguenta trabalhar dessa forma. E as coisas estão mudando. Então, acho isso até uma coisa, provocando um pouco para o setor aí, os pavilhões, as próprias promotoras, têm que começar a observar isso, né? Nos dar mais e melhores condições de fazer o trabalho. Tá? Então, acho que isso inclui o prazo de montagem, o prazo de desmontagem, porque cada dia o mercado está crescendo. Então, as feiras vão aparecendo novas feiras. Só que os pavilhões são os únicos. Sim. Então, o que acontece? Você está cada dia estreitando mais esse período de trabalho. Encurtando, e com isso nos demanda muito mais. Nos demanda muito mais, profissionais que não estão acontecendo. Então, isso é uma preocupação grande. Enorme. Grande. Dentro do que você falou, acho que tem 2 questões aí que são importantes. A primeira é quanto à qualificação de mão de obra. Né? A Brás, como você sabe muito bem, da diretoria, agora você que está nos assistindo, está nos ouvindo, uma das grandes preocupações que nós temos é a qualificação de mão de obra, como foi falado pelo Carlinhos. Agora, você tem 2 coisas que a gente pode fazer. Uma, você pode ficar reclamando, a gente pode ir no podcast e pegar e... vamos falar. Ou a gente pode pegar, reclamar, pontuar, mas fazer alguma coisa. Então, a diretoria da Brás entende que a gente tem um papel fundamental em justamente tentar formar a mão de obra. E fizemos já algumas atividades, fizemos inclusive com alguns parceiros, a Mais fizemos ano passado, e recente fechamos um convênio com a Secretaria de Estado da Cultura, um convênio, inclusive, de projeto de 5 anos, né? Muito bacana. E fizemos a semana passada a primeira edição num curso de formação de mão de obra para montagem de eventos. Mas mão de obra de A a Z, né, Paulo? De A a Z. Mirando justamente essa preocupação do setor, né, Carlinhos? Você tinha gente ali no nosso curso, foram 50 vagas, foram cursos de 2 dias, com apoio do Expo Center Norte, de outras empresas do setor. Foram 2 dias maravilhosos. Nós tivemos ali desde arquitetos a montadores lá dentro. É um grupo de 2 dias. Vamos prever o projeto piloto, coroado de sucesso. Temos alguns cursos aí que a gente vai fazer de eletricista para
Existem eventos, produtor de feira, marcenaria, adesivagem. Tem alguns cursos que a gente vai fazer. Ou seja, é o trabalho da Brasce na qualificação do nosso setor. Agora, o segundo ponto que você comentou, Carlinhos. Então, só pegando nesse seu gancho, você vê que é tão importante esse trabalho da Brasce que rapidamente as vagas já foram... Não teve evasão, você acredita? Então, primeiro e segundo dia, como é necessário, todo mundo lá. Como é necessário Eu isso. sinto que as pessoas também estão ávidas, Sim. sabe, gente, de conhecimento, de direcionamento e de preparação. Eu percebo que elas não sabem como se preparar. Verdade, sabe? é verdade. Para estar ali. A gente percebeu, Paulo, eu acho que em muitas conversas que a gente teve, muitas pessoas que queriam migrar de outras áreas para a nossa, e a grande preocupação delas era, mas como eu vou te contar que a minha experiência é essa, mas que eu quero estar aí ao lado de vocês. Né? E realmente Alguns é muito falaram desafiador. Né? Como escrever isso num primeiro contato num currículo, por exemplo, numa primeira conversa, né? É muito desafiador. Sim. Mas também uma oportunidade muito valorosa que a gente está tendo de entender essa galera e ver como a gente vai poder trazer eles para perto, auxiliá-los, né, nisso, para que realmente a gente possa ter pessoas bacanas ao nosso lado. Como é que é engraçado as coisas? É um setor tão pujante que oferece tantas vagas de oportunidades, que hoje você não tem um curso superior voltado ao nosso setor. Total. É impressionante isso. E além disso, é um curso que, de fato, os prepare para o setor, sim, né? Sim. Que não seja tão aberto assim, que, de fato, seja mais direcionado. Você tem uns tecnólogos, por exemplo, de eventos. Isso, muito. Mas quando você fala, eu mesmo cheguei a lecionar em alguns, é que quando você fala eventos, tá toda a cadeia de eventos. Então, o que a gente está falando, o que a gente está falando aqui é o sistema expositor brasileiro. Que é um viés e um conhecimento, inclusive, muito diferente que você tem que ter, né? Ou se preparar, enfim, para tanto. Para essa tipologia. E eu reparei muito isso. E falando até da mão de obra, que é o nosso segundo passo, que é a tapeçaria, adesivagem, marcenaria e elétrica, que são áreas que a gente está precisando muito de galera bacana, né? A gente também sentiu isso, né? Que as pessoas não sabem nem onde buscar essa especialização. Não sabe. E que pra gente, se a gente puder, né? A gente vai fazer tudo que a gente puder desse auxílio, porque vai ser benéfico pra gente mesmo. No setor todo. Né? Eu acho que isso vai ser muito importante. Quando a gente fala sobre ESG, Carlinhos, não é mais... Te mandei algumas perguntas? Não mandei não, né? Não. Então eu vou te enganar. ESG. Tá? A gente fala... Você acabou de falar agora de prazo de montagem. Foi. Como é que a gente consegue ter as siglas que são importantes? Nós, dentro da Brasce, inclusive, temos um GT sobre ESG. Tá? Como é que você enxerga essa discussão de prazo de reaproveitamento de material, lixo, mais ligado ao prazo de montagem, prazo de desmontagem, banheiros e assim por diante. É um assunto mais polêmico. Usando as três siglas, hoje, né? Sempre. Hoje tudo é ESG. Né? Então, a preocupação do mundo hoje é ESG. Só que para você conseguir ter o ESG, sabe, que eu acho que é fantástico isso, né? Só que existe um monte de coisas que vem por trás disso que nosso setor hoje não consegue oferecer. Né? Como você falou, reaproveitamento, um exemplo. Hoje, eu falo assim, hoje a gente não consegue fazer, o período de desmontagem de um evento. É isso aí. Né? Hoje nós não temos desmontagem. Temos demolição. Infelizmente, hoje nós temos demolição. Porque cada dia está tão menor o prazo que você não tem como fazer. Aí entra a segurança, né? A segurança do teu funcionário, da tua equipe, né? A questão da própria limpeza e reaproveitamento de material. Hoje não dá para ter reaproveitamento de material porque se quebra tudo. Você falou da segurança e me veio à mente o seguinte, que na montagem, né, nós somos tão cobrados. Você não pode pôr a escada, você não tá de cinto, aí leva multa. E na desmontagem? Isso acontece? Acontece, mas acontece menos em aspas, né? Porque o que acontece? O próprio promotor ali, por ele ter esse espaço tão restrito, vamos dizer, ele sabe da importância da segurança na saída, mas meio que eu deixo uma vista grossa. A vista grossa. Porque se você for fazer tudo nas bases, você não faz. Você não entrega. Entendeu? Na desmontagem, eu posso subir na escada sem cinto.
Não é isso? Eu posso subir na Gini sem cinto. Acho que a gente nunca tinha falado sobre isso. A da gente, fiscalização. quando a gente fala sobre desmontagem... Não tem montagem, fiscalização na É desmontagem. isso, é isso. Na desmontagem Eu não tem nunca vi ninguém fiscalização. falar, fui multado na desmontagem. Nunca vi. Nunca. E não existe isso. Não, também não. É engraçado, né? Senhores promotores, por favor, atenção. dá A gente ideia, não dá ideia. É porque Não, eles não é sabem ideia. que não vai cumprir o prazo. A questão toda, assim, você pega desmonta. Vamos pegar essa mesa aqui, tá? Detalhe. Quando a gente fala de reaproveitamento de material, qual que é o sonho de consumo de qualquer empresa de cenografia e montador disso aí? É conseguir reaproveitar 100% do material. Porque você está fazendo você está reaproveitando sustentabilidade financeira. Faz parte do nosso negócio reaproveitamento de material. Bom, E eu faz digo parte. que não é só a questão financeira para a empresa. Sim. E sim, No processo. até para o expositor. Sim, Porque sim. hoje o que acontece? Se você consegue ter um reaproveitamento de alguma coisa, tudo isso você consegue ter um custo É isso aí. Muito mais interessante. final mais interessante. É. Porque hoje feira se tornou... Não é barato hoje participar de uma feira. Não. Não é barato. Ainda é a mídia mais barata, E mas o pacote completo, que não é só a montagem, né? Tem toda a operação. Você tem o serviço de buffet, você tem a Exato. montagem, você tem o espaço, Os você tem as taxas, a sua equipe que está lá Exato. trabalhando, o seu produto que está As lá. ativações, os brindes, Então, enfim. não é barato. Entendeu? Quando você fala, por exemplo, vamos reaproveitar material, tá bom, legal. Vamos reaproveitar essa mesa? Tudo ok, bacana. Eu preciso de tempo para embalá-la corretamente. Aí, né, depois que você conseguir fazer tudo isso, eu vou botar no caminhão, etc. Tal. Com os prazos que a gente tem, a gente não consegue. Agora, qual que é o objetivo nosso como associação? Estamos juntos, é esse jeito. Vamos reaproveitar 100%. Esse é o objetivo final da história. Agora, ele é uma discussão que se faz a quatro mãos, juntando a associação que representa as montadoras, a associação que representa os pavilhões e as promotoras, o sindicato, assim, vamos todo mundo sentar e vamos tentar achar fórmulas que a gente consiga viabilizar isso. Não é só, vamos fazer stand mais simples. O expositor não quer, o stand é o alter ego do expositor. Exato. Então tem uma série de discussões que eu tenho certeza que são as bandeiras que... Falando isso, nasceu a Abrace disso, não foi? Como é que nasce a Abrace? Justamente, pegando esse seu foco, justamente. Porque no meu modo de ver, ok? Abraço 14 anos dela. 14 anos. Isso. Então, assim, antes de tudo isso, eu não me lembro de as montadoras sentarem com as promotoras ou sentar com os pavilhões, ou ter um conjunto de ideias, né, de achar soluções e de melhorias no mercado. Era cada um por si e Deus por todos. Abrace, eu falo assim, tudo que nasce de uma associação, até de um próprio sindicato, eu acho que são das dores do mercado. Com certeza. Né? Porque se está tudo bem, para que você vai ter uma associação? É verdade. Para que você vai ter um sindicato? Tudo flui muito bem, não é necessário. Então, Bem colocado. a Abrace, na realidade, ela nasceu de uma dor, né? Foi de uma dor na época, era um evento, a Automec, que a gente sabe, todos sabem a importância e o tamanho desse Acabou de evento. acontecer. Acabou de acontecer. Onde, na época, o que aconteceu? Sem informação inicial para ninguém, chegou no dia da montagem, quando todo mundo começou a montar, é proibido pintura. E todo mundo levou os painéis para pintar. E antes, Era- vamos Passa a corrida e pintura do pavilhão. inclusive, aí, depois disso, que começou a aparecer o bagulho. É isso aí. Os revestimentos, porque antes os estantes Então, eram sem opção. todos 100% E de né, passava o pintura. gessinho ali, Passa a corrida, lixava. Exatamente. e tal. Era o processo Pô, construtivo mas que como você não pode pintar? Como vou fazer agora? Fazer. Né? E na época a gente é uma empresa forte nesse setor. Falei, meu, como é que eu vou fazer? E não podia. E aí começou também a questão do horário. 8 horas, eu não lembro se era 8, 9, alguma coisa assim, todo mundo para fora do pavilhão. Então o que aconteceu? Mano, não vai acontecer a feira. Você não ia Nós revestir vamos ter a nada e feira. não ia dar tempo. E aí começou um alvoroço e todo mundo reclamando. E eu sempre fui um cara, não é que eu sou conhecido, eu conheço bastante pessoas, Perfeito. né? Então, um reclamava comigo, outro reclamava, eu reclamava com o outro. Pô, gente, não é possível. Nós precisamos se reunir e precisamos tomar uma atitude. Não pode ser assim. E precisamos reconhecer o nosso trabalho. Não é assim ditar uma regra, a partir de hoje é assim e acabou. Eu acho que toda mudança, eu acho que quando é para melhor, eu acho que ela é válida. Também é. Tudo é válido. Só que é o seguinte, tem que ter um tempo de adaptação. Os processos, né? Então, gente, Sim. vamos sentar, vamos conversar. Então, a partir de tal Próxima data, edição. vamos mudar. Mas não sem informação, sem nada, de hoje para amanhã. E foi assim que nasceu. Então, aí eu fiquei tão revoltado na época
que eu comecei a chamar os amigos e falei, precisamos conversar, precisamos se E reunir. você não ia entregar, e ninguém ia entregar. Ninguém ia entregar. Tanto é que a feira começou com um monte de estande atrasado. Mas não pôde pintar? Não, aí acabaram flexibilizando. Por né? conta de não entregar. Assim, chegou um ponto que os fiscais passavam assim e falavam assim, não estou vendo nada, vai. Entendi. Daqui a pouco vinha fazer aquela pressãozinha, não estou vendo nada, vai. Sei. Porque senão, não... E a própria promotora viu isso também, que não ia. Só que assim, tudo atrasou. A feira inaugurou com lixos na rua. Ai, que chato, entendi. Então assim, pegou mal. Sem necessidade. Esse era Alcântara ainda, né? Alcântara, exatamente. Não queria falar, mas foi Alcântara. Então, o que aconteceu? Aí, dias depois, aí comecei a ligar para um, pegar telefone do outro, eu falei, vamos nos reunir. Aí nos reunimos no Compadre, lá no Center Norte. Restaurante, E assim, Fica ali e dentro. na primeira convocação, apareceu, se não me engano, quase 100 empresas. Então, realmente, o Então, pessoal assim, sentiu a necessidade. a dor, as necessidades. E ali começamos a Abrace ali. Então, praticamente, a Abrace foi fundada nesse dia, né? Pela dor do mercado. Não lembro o dia, 13? Dia 13. 13, né? Dia Isso. E aí, o que aconteceu? Aí, o setor todo começou... isso é fogo de palha, né? Os promotores... Isso é fogo de palha. Porque já haviam, né, acontecido, se não me engano, acho que 2 ou 3 tentativas de associações antes, né? E que tiveram uma vida útil... curtíssima. Talvez até por falta de estruturação, né, Carlinhos? Eu sim. sinto um pouco isso. Hoje, Exatamente. olhando, né, a nossa história. Então, aí falou assim, não, isso é fogo de palha, isso daqui a pouco acaba. E naquele momento, né, a minha pessoa, a Abrace, eram muito mal vistas. São anarquistas, são bagunceiros, Não era pra bagunçar. querem tumultuar. E eu falava sempre, gente, ninguém quer tumultuar nada, a gente quer conversar, a gente quer melhorar as condições de trabalho para todos. E aí as coisas começaram. Aí começamos a fazer o trabalho, e as coisas foram aparecendo, graças a Deus. Então, hoje, o que eu vejo? Eu vejo que as promotoras... Isso é muito legal, porque as promotoras hoje nos convidam, né? As promotoras, os pavilhões, para nos ouvir, para discutir assuntos. Quem diria, né? E eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda. Muita. Né? Muita coisa. Mas a gente vê que hoje, aquela visão que o mercado tinha da associação... Ou entre as mudou por até completo. de inimigos, né? Um grande Mudou por exemplo, completo. que a gente tem que é recente aqui em Apas. Tivemos problema na Apas, mas eu e você tivemos acho que umas duas ou três reuniões com o pessoal da APAS, tivemos antes, agora foi feita uma pesquisa com os associados, fala, pessoal, dá uma visão de vocês, o que deu errado, o que deu certo, quais são as sugestões que vocês têm. Temos algumas reuniões para serem marcadas com eles. Recente tivemos uma reunião uma live com o Gustavo da Nuremberg, que veio conversar com os associados. Então, há uma relação hoje em dia de igual para igual, onde a gente está todo mundo ali tentando achar o caminho. Óbvio que a defesa, um vai defender um pouco mais seu lado, o outro vai defender seu outro, mas a gente tem o mesmo objetivo. Exatamente. Né? Graças a isso nasce dessa história do dia 13. Exatamente. Eu acho assim, cada um vai defender o seu lado, é evidente. Mas o que eu acho bacana, citando o caso da APAS, por exemplo, né, e tem várias promotoras também, é que hoje existe a conversa. Embora eles não vão conseguir também nos dar tudo que nós queremos, né? Eu acho que é uma troca, né? Mas você vê que é bacana porque eles têm interesse, então eles nos chamam, sentam, conversam, a gente faz as colocações, vamos tentar melhorar, não deu nessa, vamos fazer na próxima. Então isso eu acho bacana. Tem uma faísca aqui, outra faísca ali. Hoje as promotoras, elas nos ouvem, elas permitem as portas abertas, né? E estarmos mais pertinho, estarmos meio lado a lado. Eu acho que é um tripé, eu acho que é um tripé. Quantos éramos na APAS, mais ou menos, que eu vi ali na nossa listinha? Nós tínhamos um número bem alto de associados. 50 e poucos. 50 e poucos, 60 e poucos. Empresas associadas. Aí quando você começa a multiplicar isso pelo número de stand, é um bom período, é uma boa parte. Você vê como é importante essa troca. No mínimo, a quantidade é metade do... Quem melhor que a gente para conversar, né? Então, acho que isso é o mais importante. Abrace, então, hoje tem um papel que você acha que é importante dentro do mercado? Fundamental. Eu não sei dizer, honestamente... o que seria do setor hoje se não tivesse Abrace. Olha, que legal isso. Não, é verdade. Eu acho super importante, né? Super importante a Abrace. A Abrace tem um papel fundamental hoje no setor.
A Brassi hoje ela é ouvida, né? Ela é valorizada, isso eu acho muito bacana. Você como associado, agora tira a camisa do fundador, do fundador da Brassi, o diretor, enfim, coloca a camisa da CAS. Por que você está na Brassi? A pergunta é... Bom, eu acho assim, independente de eu ser o fundador da Brassi, independente disso. Hoje eu estou na Brassi porque eu acho que hoje qualquer empresa séria hoje do setor tem que estar na Brassi. Porque hoje é uma associação que representa o setor. Sim. Vamos falar do sindicato. O sindicato é super importante no setor, mas o sindicato responde pela questão governamental. Okay? A Brassi não tem poder de governo, não tem essa ligação. Isso é uma questão do sindicato. Então tudo que for governamental é sindicato. Tá? A Brassi está para fazer todo, vamos dizer, como que eu vou colocar? Todos os contatos, todas as melhorias, comercial. Combinados. Né? Isso eu acho que esse é o papel da Brassi. Né? E eu acho super importante que acontece hoje, o Abrassi está coligada com o Sinipron e o Sinipron com a Brassi. Total. Né? Hoje, você vê como o setor é tão louco que eu, fundador da Brassi, hoje diretor da Brassi, associado da Brassi, porém presidente do Sinipron. Você vê que loucura. E no começo a relação não era boa, né? Não, no começo o Armandinho, meu irmão, meu amigo, mas o Armandinho queria torcer meu pescoço na época. Hoje tem um relacionamento fantástico. Mas na época, porque no começo a Brassi não era vista como ela queria que fosse. Foi difícil a gente mostrar para o mercado que nem nada disso. A gente veio para somar, gente, para melhorar. Armandinho, aliás, você está convidado, hein? Está faltando você nessa mesa aqui, hein, campeão? Não, o Armando é fundamental, ele está aqui. Sem dúvida. Eu queria precisar de umas 3 horas de podcast. Só pra, 3 dias. Só para o Armando é 3 dias. As histórias que ele tem, até você chega. E saindo um pouquinho da Brassi, indo para o mercado, o que você visualiza hoje que a gente está como uma das tendências de mercado? Tendências do mercado. Eu acho assim que feira é uma coisa assim, a gente vem acompanhando, né? Cada ano se cresce mais o número de eventos, cada ano você tem mais produtos, né? Pode se mostrar para o mercado. Então, assim, tendências. O mercado, eu acho que ele é um mercado que não tem fim. Eu acho que é um mercado que a cada ano vai crescer. Agora, vamos lá. Quais são as tendências? Eu acho que as tendências hoje, até pelo ESG que foi colocado aqui, é de se achar, dentro dos prazos, que é importantíssimo, produtos que possam atender isso. Que possam atender o ESG. Bem colocado. Né? Isso eu acho que é o maior desafio hoje. Né? A gente conseguir ter produtos, né? Porque a gente trabalha com estruturas, né? Estruturas pesadas, grandes, estandes são maçudos, né? Muito personalizado muito, também, você né? pode ver, você anda na feira lá, a APAS, se não me engano, agora tinha 850 ou 950, 850 anos. Isso. Você não tem um igual ao outro. Basicão, exato. Né? E isso demanda muita dedicação, muita mão de obra, muita, né? Muita gente trabalhando. É verdade, né? verdade. Uma cadeia. É uma cadeia gigantesca. É verdade, Carlinhos, você está super certo. Então, acho que o maior desafio hoje é você conseguir esse produto para encaixar nesse... Continue tendo essa entrega fantástica. E hoje o que acontece? Eu vejo, gente, era. o stand é o glamour do expositor. Principalmente Eu falo que aqueles 4, 5 dias que ele está na empresa dele, ali está a empresa dele, não é a filial, né? Não é a empresa dele. Ali ele está se mostrando para o mercado. Ali ele vai fazer novos negócios, prospecções. Então, ali é tudo para ele. É tudo para ele. Então, eu falo que stand tem muita ostentação. Né? É um querendo mostrar mais o poder que o outro. Mas isso é legal, isso. Eu acho legal, porque quem não tem ambição, quem não tem essa visão, você... Mas isso também pede um pouco de limites, entre aspas, para que a gente consiga, de fato, fazer o entregas positivas. O stand, eu costumo dizer que é o alter ego do expositor. E se ele puder construir a Torre Eiffel no stand de 20 metros quadrados em um dia, ele vai construir. Entendeu? Acho que aí como é que a gente... Assim, tem um sistema europeu, tem um sistema norte-americano e tem o nosso. Que é diferente, ou seja, não adianta, somos diferentes.
Acho que tem muita coisa que a gente pode Muitas aproveitar do entregas europeu. diferentes, inclusive, né? O nosso é bem diferenciado, bem bacana, digo, né? Carlinhos, quantos anos de profissão já? 35. 35. 35. Tem alguma história que você possa falar assim, puta, essa foi história de sucesso tua? Você fala, puta, essa foi... Acho que tem uma que é a Fundação da Brás. Essa aí talvez seja uma grande. Fora essa da Fundação da Brás, tem alguma outra, um case, alguma coisa que você fala, pô, essa aqui... Esse mudou minha vida, ou esse, foi legal. Ou... Eu sempre conto. Vale pessoal também, não precisa ser só profissional, vale história pessoal assim, também. Profissionalmente, eu vou te falar que um grande case da minha vida, eu acho que foi fundar a CAS. Olha que legal. Olha! Eu acho isso fantástico, né? Porque, principalmente, quando eu fui montar a CAS, o meu sócio na época, ele falava assim para mim, você vai sair daqui? Porque ele não gostou que eu saí, né? Ele não gostou. Porque eu falei do Francisco... eu ia perguntar para a gente fazer esse link. Eu falei do Francisco. O Francisco foi o cara que me colocou no setor. Perfeito. Né? Que eu fiquei 5 anos trabalhando com ele. Porém, aí eu acabei saindo da empresa e fui trabalhar numa empresa que chamava MSM, né? Que era também do setor de eventos. E ali também fiquei, mais 5 anos. Só que acabou também não dando muito certo. E aí eu falei, eu vou sair. E na época que eu falei, vou sair, eu falei, pô, já estou 10 anos no mercado. Tive uma primeira sociedade que não teve um final tão feliz. Estou aqui nessa segunda sociedade que não estou feliz. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sair do mercado. Mas eu me apaixonei no mercado. Entendi. Eu gostava. Com isso eu quero seguir, né? Eu gostava. Aí sabe o que eu falei? Eu falei, eu vou trabalhar de venda. Porque eu sempre fui comercial. Eu falei, eu vou trabalhar para alguma montadora. Eu já tinha uma carteirinha de clientes. Eu vou para alguma outra montadora. Na época tinha uma montadora que chamava Buff Brasil. Que era do Fábio e do Sérgio. Hoje não existe mais essa empresa. Essa não foi minha. E eram muito amigos meus. E quando eu falei para eles assim, eu falei, gente, eu vim aqui pedir emprego. Estou saindo lá da MSM. Você quer emprego? Eu falei, eu quero ser vendedor de vocês. Você tá louco? Você vai ser vendedor nosso? Não, você vai ser sócio. Eu falei, não. Cara, eu não quero ser sócio. Eu quero ser empregado. Eu quero ter essa experiência. Já tive 2 situações que não foram tão felizes. Eu quero só ter meu empreguinho. Quero trabalhar. Gosto do que eu faço. Não, você vai ser sócio? Você vai ser sócio. Na época eu namorava com a Tati já. E meu irmão também. E eu conversei com ele sobre isso. Ele falou assim, cara, para com isso. Monta a sua empresa. Eu falei, como monta a minha empresa? Ir para trás de cliente para eles, você pode ir para você mesmo. Justo. Foi esse comentário. Pô, você já tem uns clientes bacanas. Monta o seu negócio. Eu falei, gente, o que você tem na cabeça? Você sabe o que é montar uma empresa? Em primeiro lugar, eu não tenho dinheiro. E não tinha mesmo. Em segundo lugar, eu não tenho competência para ter uma empresa de montagem de stand. Isso não é para mim. Eu nasci para ser empregado. Para com isso. Acredite, eu fico até emocionado. Acredite em você. Acredite em você que vai dar certo isso. Então, o meu irmão e minha esposa hoje me incentivaram muito em relação a isso. E eu falei, será? Vamos tentar. Aí eu falei, e agora? Dinheiro. Começa, né? Dinheiro. Aí eu tinha 2 grandes clientes, que são meus amigos até hoje, que era o Marcos, do Calçados Democrata. Nossa, que é famoso. E o Paulinho, que hoje não existe mais empresa, que era a Helios Carbex. Então eram 2 estandes, você vê, a Democrata fazia Cormoda e Francal. Estandes grandes. 2.000 eventos na época. E 2 eventos já garantidos. A Helios fazia Escolar, Fenasoft, Condex, só eventos grandes, estandes grandes. E os caras eram amigos. E eu fui conversar com eles. Gente, tô pensando... Tá, e o que você quer? Eu falei, eu quero ter a oportunidade de participar de uma concorrência e que dê certo para atender. Né? Tá, e onde é a sua empresa? Eu falei, não tem empresa ainda. Como você não tem empresa? Eu falei, não, eu estou conversando com vocês, que se vocês puderem me ajudar, eu vou constituir uma empresa. Carlinhos, a gente sabe da sua competência, vai lá. Eu não quis... Acho que não existe mais isso hoje, né? Eles me adiantaram dinheiro, fiz os projetos, fecharam comigo. Eu fechei os 2 estandes sem ter galpão. Falei, e agora?
Aí corri, aluguei em galpão. Já falei com o Rabelo na época, um excelente empreiteiro na época, até hoje. Ele falou, não, ele chama de venho. Não, venho, vai lá que eu tô com você. Tá vendo? Fui conversar com o Sérgio da Husmer, que é meu parceiraço até hoje. Falei, Sérgio, eu preciso fazer os stands, logotipo, mas não tem dinheiro para pagar. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, Carlinhos, eu confio em você, você dá sua índole. Então, vamos fazer o seguinte, durante 1 ano, olha isso, durante 1 ano, eu vou fazer todo o seu trabalho e você não vai me pagar R$1. Daqui 1 ano, a gente senta, vê quanto é a sua conta e você vai pagando como você quiser. Eu falei, Sérgio, mas não, eu confio em você. Ai, nada é por acaso. Então, assim, tem umas coisas, sabe, na minha vida... Era pra ser. Que parece que era para ser. Tinha que ser. Né? Então, assim, eu sou eternamente grato ao Paulo, ao Marcão, a Husmer, a todos, né, que confiaram em mim. Então, eu tive 2 vendas de grandes estandes sem ter um galpão. Você imaginava, certo, que você chegou hoje? Não. Acho que não. Não. Eu acho que quando você começa o seu negócio, todo mundo almeja, né? Você... Acho que a gente tem sonhos, né? É. A gente fala, puxa, um dia eu gostaria de... Né? Mas, assim, foi, assim, até relativamente rápido tudo isso, né? Mas, assim, eu sempre fui muito dedicado. Muito dedicado. E eu sempre acreditei muito em mim, graças a Deus, né? Em primeiro lugar a Deus, base de tudo. Mas eu sempre acreditei muito em mim, né? Sempre. Você sabe que tem a gente está tendo esse privilégio, esse prazer, essa honra de estar batendo papo com várias pessoas no mercado, né? E tem algumas que sentam com a gente aqui, cara, que chegam a emocionar. Você seguramente é uma delas. Porque, assim, é aquela história da pessoa que conseguiu alcançar, que lutou, que tal, mas sem passar por cima, com honra, com integridade, com caráter, errando, acertando. E a gente quer contar um negócio. Vocês estão ouvindo aqui? O Carlinhos é o chorão, né, dentro do grupo, tá? E eu acho que eu tô ali também com você. Por quê? Porque é coração puro. Então não é uma questão só... Eu acho que parte do teu sucesso, vou chutar aqui, parte do teu sucesso é essa forma de coração que você trata as coisas, trata as pessoas. Porque assim, parede, madeira, é igual para todo mundo. Qual que é a diferença para o cara chegar e te dar 1 ano disso? Para. Não, não existe isso. Gastou muito, né? Então, quem era você? Não existe isso. São coisas únicas. Eu tenho certeza que nada é por acaso, né, Carlinhos? Então... Eita. E agora a gente falou do case emblemático, né? Que é você mesmo. Olha, foi surpreendente total e maravilhoso. Mas e quais foram os momentos difíceis? Quais as dificuldades que você visualiza nessa trajetória dos 25 anos? Que Ou um momento que fala tudo aquilo ali. Puxa, esse foi puxado. Eu acho assim... eu vou falar por mim, mas eu acho que eu posso falar até pelo setor. Eu acho que o maior problema, a situação mais difícil do nosso setor foi a pandemia. Né? Isso foi uma coisa que o mundo não esperava, que pegou todo mundo, qualquer tipo de empresa. Porém, eventos foi o primeiro a parar e foi o último a voltar. Né? Nós... nas nossas 3 empresas, nós mandamos mais de 120 funcionários embora, todos CLT. Que difícil. Então, assim, ali naquele momento, eu falei assim, acabou. Né? A primeiro momento, assim, não vou falar primeiro momento, acho que a segundo momento, porque no primeiro momento, eu acho que eu, como todo mundo, ninguém esperava que fosse um negócio tão longo. Então a gente segurou um pouquinho ali. Você segurou, você apertou, não sei o quê, papapá, tem que reduzir custos, né? Errou. Tanto é que eu demorei, eu acho que foi até tardio, mas eu demorei mais de 60 dias para começar a mandar as pessoas embora. Então, eu já tive um custo alto de 60 dias sem estar fazendo nada. E ali foi contra a minha vontade mesmo me mandar a turma embora. Porque aquilo eu falei, não é possível. O que esses caras vão fazer para frente? Até qual a perspectiva? Os relacionamentos são muito prósperos de muitos anos. E a rotatividade na CS de funcionários, ela é praticamente 0. A minha equipe é todo mundo antigo. Então, você mandar um cara que estava comigo lá há 10 anos, 15 anos... E você tem a família ali. E eu sou muito próximo da minha turma, entendeu? Concordo super. Jamais. Eu falo assim, na minha empresa, se você for na minha empresa, a única porta que fica aberta é a minha.
O financeiro está com a porta fechada, o projeto está com a porta fechada, o comercial está com a porta fechada. A minha única que fica aberta é a minha. Então você pode chegar a qualquer horário que a minha porta vai estar aberta. Então, assim, para mim foi muito doloroso isso, foi muito difícil. Mas foi a forma de você poder salvar a empresa para hoje em dia ter contratado todo mundo de novo. Exatamente. Só que chegou um ponto que eu comecei a perder a esperança, você acredita? Acho que porque também Todos nós. Eu falei, meu, acabou. a vida tava Era um pesadelo que não tinha fim. Eu falei, acabou. Não saberíamos acabou. quando teria. Acabou. Nós não sabíamos quando ia voltar. E para mim foi uma surpresa, depois desses 2 anos, né? Que graças a Deus a gente conseguiu sobreviver, graças a Deus. Mas tive que vender imóvel, vender carro, o dinheiro vai acabando, né? Então, tive que me desfazer de coisas minhas também, pessoais. Sim. Mas eu falei, mas eu acredito. É que eu falei, eu sou muito um cara de acreditar. Eu acredito, entendeu? Então, assim, vai dar certo, vai voltar. E assim, para minha felicidade, acho que para o setor todo, o mercado voltou bombástico, né? Eu achei que ele fosse voltar. Eu achei que ele fosse voltar lento. É que eu acho que ninguém aguentava mais Isso. ficar em casa. Aí isso que você falou agora, eu fui, durante o processo da pandemia, da qualidade de diretor da Braskem, eu fui entrevistado algumas vezes. E todas as vezes, o que você acha que vai acontecer? Eu errei tudo, não teve uma que eu acertei. E a última que eu errei, porque a gente achava primeiro que ia voltar no segundo semestre, depois a gente achou que depois ia voltar do outro ano que vem, etc. A última que eu errei foi justamente o que você falou agora. Eu achava que nós íamos voltar feito uma bola de neve. A bola vai descendo, ela vai crescendo. A gente voltou feito uma avalanche. Avalanche. E aí a gente... Com dificuldade até de dar conta. De tudo. De Não, dar assim, conta. falta de mão de obra, falta de matéria-prima, Sim. matéria-prima que explodiu o preço e assim por diante. Então, por tentar Mas administrar tudo talvez isso. a gente voltou, até o Carlinhos pode me complementar. Como a gente conseguiu, talvez pela primeira vez em anos, olhar de fora para nossas próprias empresas, Sim. né? A gente conseguiu visualizar também, Carlinhos, eu acho, quem a gente queria ser nessa volta. Sim. Né? E mudar algumas coisas que talvez a gente visualizasse que talvez não funcionasse, não era legal, mas pelo dia a dia ali... E enxugar a empresa, ou seja, a empresa que deu Você uma enxugada nas conseguiu empresas, ou seja, teve um Ou processo. ver, exato, quem eram as peças importantes, as áreas, quem você queria ser quando você crescesse de novo, né? Porque você estava recomeçando. Eu falo assim, de toda coisa ruim, você tira uma coisa boa. Impressionante. Todas É as pessoas muito que vêm louco aqui trazem esse né? exemplo. E a pandemia, para mim particularmente, mudou minha forma de olhar em muita coisa, Viu? mudou minha forma de administrar a empresa em muita coisa. Isso aí. Né? Então, assim, a gente foi obrigado, né, a fazer uma reestruturação na empresa, mas eu acho que hoje vem dando um resultado fantástico. Exato. Porque você Isso conseguiu pensar. Exatamente. E quando você dá aquele burburinho, você fica sério. Você não tem, eu falo assim, quando a gente trabalha muito, a gente não tem tempo de pensar. É verdade. Você não pensa em estratégia, você não pensa em nada. Você não Porque tem você tá tempo tão de criar. naquela loucura que você não tem tempo de ver nada. Quando você para, aí você começa a analisar as coisas. Então, assim, de toda coisa ruim, vem uma coisa boa. Exatamente. Carlinhos, você, sem puxação de saco, você é um dos caras mais importantes do setor de cenografia e montagem do Brasil. Você sabe disso, você sabe toda a tua importância. Tá? E os cargos que você ocupa, cargos políticos, de idades e assim por diante. Então, o que eu vou te perguntar agora, para quem está nos assistindo, acho que tem uma importância muito, muito grande. Que conselho você daria para quem está entrando no mercado agora? Porque a gente precisa renovar a nossa... Foi falado já hoje aqui, a gente precisa renovar os donos, os funcionários, toda a mão de obra, o setor. Se você pega hoje, numa semana, você vai encontrar, sei lá, 40 mil pessoas trabalhando, só quando a gente fala sistema expositor brasileiro. Se for pegar o setor de eventos com fome, aí o número é muito maior. Agora tem muita gente entrando no mercado. Conselho que você dá para essa pessoa? É assim, o entrar no mercado é assim, desde o cara que quer ser um empresário, Sim. ou o cara que quer ser um vendedor do setor, um projetista do setor, um motorista do setor, ou seja, todas as funções do setor. Eu acho que o primeiro ponto para quem quer entrar nesse mercado é assim, entenda que o mercado é um mercado difícil, um mercado que exige muito de você, muito, né? Tanto do seu estado psicológico, como do seu estado emocional, principalmente, né? Que consome muita gente, em tudo. Então, assim, você tem que estar preparado para encarar o setor. Agora, acredite em você. Eu acho que o grande segredo do sucesso de qualquer profissional, seja qual for a classe dele,
é você acreditar em você. Se prepare para isso, se faça os seus cursos hoje que o setor abraça e está oferecendo, de especialização, e acredite em você. E trabalhe direito. Eu acho que o segredo do sucesso é você trabalhar direito. E honestidade. Eu concordo super com isso. Se você fizer essa liçãozinha de casa, eu falo assim, sempre falei o seguinte, qual o sucesso do profissional ou do empresário? É você fazer direito. O seu nome, né? A sua vida, a sua Faça referência. direito, cara, entendeu? Não tem como engambelar, entendeu? Eu falo que você fazer errado é trabalhar 2 vezes. Porque você fez errado e vai ter que voltar para fazer o certo. Verdade. Então, trabalhe direito, seja correto, seja honesto, seja de coração, porque eu sou um cara coração. Eu acho que você pôr Mas isso você faz seu pra coração, o seu coração no seu negócio, na sua profissão, é fundamental para o teu sucesso. Com certeza. Eu acho que é isso, basicamente é isso, não tem segredo. Não tem segredo, tá Não tem tudo isso segredo. pra você. Mas eu acho que isso é muito importante pra... Gostei das afirmações. Né? Porque ainda tem que inspirar as pessoas. Né? Eu acho que isso que é legal. Respeitar, Gente, eu acho que o respeito, né, às pessoas, acho que isso é fundamental, né? E eu graças a Deus, eu sou um cara que eu gosto de pessoas, né? Eu trato bem as pessoas. Eu acho que é por isso que eu sou tão bem tratado. Eu me sinto super bem tratado em qualquer situação. Na minha casa, com os meus amigos, no meu lado profissional, no meu lado comercial. Então, acho que isso é uma troca. Com né? certeza. Eu acho que você dá, automaticamente você recebe. Nunca espere receber para dar. Primeiro você dê, que fatalmente você vai receber. Com certeza. Isso é fato. E se você pudesse voltar o tempo, hein? Pegar uma maquininha, voltar lá atrás e dar um conselho pro Carlinhos lá atrás, pode ser pequeno, pode ser quando você era pequeno, eu digo, ou antes de abrir a sua empresa, o que você diria para ele? Eu vou contar um pouquinho lá de trás. Eu perdi meu pai muito novo, de 14 para 15 anos. Nossa. Eu, irmão mais velho, e com 30 dias de que meu pai havia falecido, eu já estava trabalhando. Né? Estava trabalhando no Banco Itaú de office boy. Que legal. Né? Porém, é o que eu falo, eu sempre fui focado, né? Sempre trabalhando da melhor forma possível. Só que isso, eu acho que por ter obrigatoriamente, né? Minha mãe era cabeleireira. Olha que né? legal. Então, assim, eu tinha que colocar comida dentro de casa, tinha que ajudar. Porque não tinha uma renda para bancar a casa dos Seu três. mais velho, né? E meu pai não tinha dinheiro, era uma pessoa normal. Então, a gente tinha que correr atrás. Então, o que acontece? Por eu ter que trabalhar muito cedo e começar a minha vida profissional muito cedo, eu acho que a vida te cobra muito, né? E hoje minha esposa fala umas coisas para mim que no começo eu não entendia e hoje eu tenho certeza e é correto. Quando você tem uma dificuldade muito novo, então você assume papéis que teoricamente não seriam seus, né? Você é muito novo para aquilo. Então hoje embora não pareça, mas eu sou um cara que eu me cobro muito. Ah, com certeza. Eu sou um cara durão, não com as pessoas, Consigo. mas comigo. E eu sofro com isso. Mas você não acha que às vezes até a nossa profissão, ela traz Exige. isso pra gente? Eu acho que também exige. Mas isso, eu sofro muito com essa coisa. Eu tenho uma cobrança de mim, sabe? De poder fazer o melhor. Conheço bem isso. De dar um... E até atuando, né? Em tantas Sim, frentes. em tantas frentes. Exato. Então, você tem que dar o seu melhor, né? Então, assim, eu não consigo sossegar com isso. Então, isso é uma coisa que, ao mesmo tempo, é super legal, mas me atrapalha um pouco. Sim, com certeza. Entendeu? Me atrapalha. Eu penso muito para frente. Eu não sou aquele cara que consigo viver o hoje. Eu tenho trazido isso, tenho tido um aprendizado muito positivo pro hoje, sabe, Carlinhos? Então, mas Você tem acho que fazer correto. um exercício para você mesmo, né? Na Núcleo a gente brinca, assim, alguma coisa que acontece, a gente fala, eu vou deixar para a Sula do futuro. Agora, eu vou pensar, é verdade, se você começar, tenta esse exercício, depois você me conta, Não, sabe? pode Eu vou ser. deixar para o Carlinhos do futuro isso. Eu vou pensar nas 1.530 coisas que estão aqui e já, Eu vou sabe? deixar esse boleto pro Paulo no futuro. Esse exercício, cara, de verdade mesmo. Eu nunca pensei por isso. Ele vai dando um aprendizado positivo, sabe? Um pouquinho na nossa vida. Então, você fala assim, do futuro. Eu não consigo ver o futuro. Para mim, o futuro é hoje. Você vê no meu dia a dia, eu tenho que resolver todo o meu dia hoje. Amanhã é outro dia. Eu não quero deixar serviço de hoje para amanhã.
Mas que é a coisa mais normal do mundo. Sim, porque não dá pra Não fazer vai mudar tudo. nada. Eu falo, não vai mudar nada na sua vida. Mas eu me cobro dessa forma. Então, assim, se eu tivesse que mudar alguma coisa hoje, eu queria ser um pouco mais tranquilo. Mais leve. Eu queria pensar mais no hoje. O futuro, a Deus pertence. É, Né? com certeza. Mas é que Vamos eu acho lá. que a gente tem... Que a gente fala assim, Tantas qual é o nosso obrigações, futuro, né? Mais 5 anos, mais 10, mais 20, não sabe. Mas eu acho que você talvez possa pensar tanto no futuro pela sua experiência pessoal. Pela minha experiência. Do seu pai ter partido Exatamente. tão cedo. Você tem dois filhos, Exatamente. esposa, famílias, funcionários. Né? Exatamente. Então, acho que vem toda essa, entre aspas, uma carga que você fala, meu Deus, eu preciso deixar todo mundo legal, né? Prepará-los. Um fato que aconteceu comigo, que me deixou bastante preocupado, agora, né, no começo do ano, no final do ano, eu passei mal, né? Tive uma crise de verticulite gravíssima. Fiquei 21 dias internado e a gente estava... Eu internado e a gente entrando na CIOSP. Minha Nossa Senhora, eu tenho a feira. Eu ia falar pro médico, me libera. Eu preciso ir pro pavilhão, eu preciso trabalhar. Cara, você não tem a mínima condição. Eu não tinha mesmo. Mas aquela vontade de estar presente, né? Porque sabe aquele negócio que você... que é totalmente errado, né? Só vai acontecer se eu estiver lá. E não é assim. Mas aí por isso você vai criando. Por isso ele monta a sua estrutura, as pessoas estão com você e tudo fluindo. Tem umas 3, 4 feiras que aconteceram que eu não... Mas nem aí apareci. entra a característica do dono de montadora, do empresário, do dono de empresa de montagem ou de cenografia, ou do empresário de cenografia e empresário de montagem. Exatamente. O dono, ele tem que estar lá o tempo todo, e se não saiu do braço dele, se deu ruim. O empresário, você já administra, por exemplo, a Sula, por exemplo, tem gente financeiro, tem gente operacional, tem gente tal, e ela e o sócio dela administram a empresa. Então, óbvio que tem hora que você vai botar a mão na massa, etc. Mas Não tá no jeito. talvez tenha dado tão certo na sua ausência, porque eu acredito, assim como você deve também, que a gente traz para pertinho da gente quem de fato nos representa, né? Quem tem o mesmo coração, quem veste essa camisa e quem tem a mesma energia. Então, a gente logo percebe, né, o quanto isso você ficou mais tranquilo por estar lá. E sabe uma coisa que me deixou feliz nisso tudo? Que ali eu vi como a minha equipe é competente. Olha que Que alegria. bacana. Né? Como eles são dedicados, né? E assim, eu não estava presente, mas eles estavam lá. E na realidade, eu falo assim, eu administro a empresa. Hoje eu vejo um pouco diferente. Eu administro a empresa. Quem toca a empresa são eles. Tá vendo? Olha que alegria vocês falarem isso. Mas é verdade, quem faz acontecer Olha que ganho. são eles, não sou eu. Entre colaboradores Adorei diretos. essa frase, Carlinhos. Acho que vou puxar para mim. Mas é verdade. Adorei. É verdade. Colaboradores diretos e indiretos, hoje em dia você está com... Hoje, mudou muito pouquinho. Sim, né, óbvio, cara? Hoje nós estamos aí diretos aí entre as 3 empresas, estamos aí com 80. 80%. Nossa, menino, hein? Bacana. CLT. Bacanérrimo. Parabéns, CLT. hein, Carlinhos. Que alegria, hein, Paulo? Última? Vamos, é a última que a gente já meio que já fez essa pergunta. Tá tão gostoso. Você viu como passa rápido? Eu falei, tão gostoso. gente, quando bate papo, né, a troca, eu acho que a gente se conhece há bastante tempo, mas quando a gente conversa de fato, né, nossa, quantas descobertas né, de coisas que eu não sabia. Eu também não. Né? Tem coisa que eu aprendi hoje. Então, eu também. E para fechar, a gente gosta de fazer uma pergunta, Carlinhos, que é a Carlos por Carlos, né? Quem é o Carlinhos? Conta pra gente quem é você. O Carlinhos, que eu falei um pouquinho aqui atrás, o Carlinhos é um cara família. É um cara família, amo minha família, é tudo da minha vida. E você deixa muito claro isso, sabia? Quando você gosta da Tati, quando você gosta dos seus filhos. Minha mulher é fantástica, né? Minha mulher, eu falo assim, todo mundo fala assim, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não é verdade. Uma grande mulher sempre está ao lado de um grande homem, né? Então, acho que esse é o... Cadê a câmera? Quantos ensinamentos. Aproveita a câmera que está aqui e faz uma declaração. Quantas coisas ele trouxe da Tati. Inclusive, ontem foi aniversário da minha esposa. Parabéns. Então, assim, Parabéns, é uma Tati. pessoa que me ajuda muito no dia a dia. Tá? Ela me encoraja muito, né? Tati, Você é muito corajoso. ela me encoraja. E ela fala mesmo isso, né? Ela me ajuda muito em tudo, né? É uma excelente mãe, né? Acho que isso também é um dos grandes segredos do sucesso, né? Essa troca positiva, do estar junto, do estar lado a lado. Eu também Ninguém faz... concordo com você. seja na sua família, Nada sozinho. seja na sua empresa, ninguém faz nada sozinho.
você só é bom quando você tem pessoas boas do seu lado. Cara, Com que legal. certeza. É isso aí. É isso aí. Então, você ser bom, eu sou bom, mas você não tem... Então, não é bom. Exato. É um conjunto. Então, o Carlinhos é isso. O Carlinhos é um cara família. Eu sou um cara alegre, eu sou um cara que gosta de estar com pessoas, adoro andar de moto, adoro viajar. E um cara responsável pra caramba. Ai, que bom. Nossa, quanto aprendizado, né, Paulo, hoje? Carinho, eu não sei como te agradecer, Nossa, cara. foi Imagina, muito eu que bom, agradeço delícia. vocês aqui. Que bom você tá aqui. Pela oportunidade. Uma alegria. Vou confessar um negócio, é meu primeiro podcast. Olha! Estreando. Eu já tive vários convites para fazer podcast, mas eu vou confessar um negócio, embora não pareça, eu sou um cara super tímido. Olha! Mas tem que enfrentar. Eu sou um né? cara tímido, né? Mas Talvez como... a gente se conheça. a gente Não, ficou à mas é vontade. verdade, ó, pela importância, em primeiro lugar, da Abrace. É verdade. É, que isso só tá aqui por Abrace, por para mim, nossa, né? É tudo, Abrace. E pela amizade de vocês, por conhecer vocês, né? Uma delícia. Então, eu só tenho a agradecer A gente que pelo convite, por tudo. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que, né, tenha falado um pouquinho da minha vida. Nas próximas a gente vai contar e conversar sobre outros assuntos. Eu né, já falei Paulo? algumas vezes, e a gente fala agora publicamente para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, a Abrace existe graças a esse cara aqui. Então, todo esse movimento, diretoria, tudo que é feito, tudo que foi feito nesses últimos 14 anos, seja você um associado, seja você não associado, tá? A gente deve muito a esse cara aqui. Eu fui só a sementinha, eu fui só a sementinha. Óbvio, tem muita gente, óbvio, mas ou seja, alguém que pegou e falou, vamos fazer. Vamos fazer, porque isso aí faz uma diferença. Total. Abriu a porteira, Líder. depois de muita gente que foi lá, fez, nós tivemos vários presidentes, a total diretoria, o presidente Guto, hoje em dia, o presidente Marcelo, que veio depois de você, diretoria passada, primeira diretoria, ou os associados, porque a associação Tem existe. eles, né, que somos nós, por acreditarem tanto no nosso trabalho. Mas da minha pessoa, que foi quem colocou a sementinha, eu não posso nunca deixar de registrar isso daí. Foi meu irmãozão Ragazzi, né? Meu irmão, ele foi uma pessoa Até falei da estruturação. fundamental, né? Até hoje. Não, até hoje. O Ragazzi, até hoje, ele é uma peça fundamental na nossa associação. Então, Ele passa segurança, né? Ele tá ali do nosso lado. não, então, assim, Isso também eu conversei com ele na época, falei, Ale, tô pensando em fazer assim, Vamos? assim, assim. Ô, conta comigo, conta comigo. A gente gosta do vamos, né? Vamos. A ideia do primeiro episódio do Brass Talk era justamente a gente fazer você e o Ragazzi para contar um pouco. Mas acho que essa ideia a gente pode voltar, ou seja, pegar um dia, se você nos honrar com isso, Lógico. a gente sentar você e o Ragazzi para contar realmente, vai contar os detalhes, os bastidores. Ou quantos cases a gente tem em tantos 14 anos, né? Exato. É bacana. Ninguém nem imagina os bastidores. Não. Eu falo muito o seguinte, o visitante de feira, né? Que vai na feira, que tá tudo lindo, maravilhoso, tapete vermelho, todos os homens de gravata, as mulheres bem vestidas, não imagina o que é o bastidor de um evento. Ninguém nem imagina. Nem imagina. Até não hoje, consegue quando a gente ter. fala o que a gente faz, né? Às vezes ninguém entende muito bem, Não né? entende. Eu falo, só quem vive isso que sabe o que é isso. Carlinhos, super obrigado, querido. Obrigado. Muito obrigada, Eu que agradeço. Super A beijo. você que está nos assistindo, está nos ouvindo, no Brass Talk pelo YouTube, pelo Spotify, nosso muito obrigado. Não esquece de dar o joinha, nos assista, YouTube e Spotify. Muito obrigada. Obrigado, Foi Chico, ótimo, obrigado. Paulo. Obrigado, vocês. Valeu. Beijo Até a grande para todos próxima. vocês. Tchau, tchau.